Ah, boa noite, gente. Tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril, feriado, sexta-feira santa. Hoje a gente tirou o dia aqui para descansar. Acabou que nós não fizemos a nossa live, mas aqui estou eu para falarmos, né, nesse vídeo eh, sobre esse empate do Botafogo ontem, começo da Sul-Americana. Empate bem decepcionante. Magallanes, não é isso? 2, Botafogo 2. A gente fala sobre a questão da partida e hoje os protestos, né, que aconteceu ali no aeroporto, no desembarque da delegação do Botafogo. Tinham lá torcedores para protestar o mau rendimento da equipe. Deixa o like, se inscrevam, por favor, isso é muito importante, tá bom? E amanhã a gente já está de volta com as lives. Eh, Falar de um jogo do Botafogo hoje, né? Você pegar ali e trazer sua opinião sobre uma partida do Bota, já tá ficando até difícil, sabe, gente? Porque você tenta não ser repetitivo. Se eu chegar para vocês e falar assim: o Botafogo tinha dificuldade jogando com as suas linhas altas de fazer uma marcação-pressão no adversário que tinha a posse de bola, né? Ou seja, os caras conseguiam encaixar os passes diagonais encontrando a retaguarda dos nossos defensores, sejam laterais e zagueiros. Lá na frente a gente vê uma certa inoperância do time, uma falta de criatividade, uma falta de triangulações, falta de repertório de jogadas, dependendo muito de bola parada, às vezes até no erro do adversário. Ok que teve mérito também, porque o gol do Botafogo sai numa pressão que o Tiquinho fez no goleiro, né? A bola rebatida, a bola entra, mas de certa forma acho que teve um mérito ali do Botafogo de adiantar a marcação, né? Isso já tinha acontecido no jogo contra a Portuguesa, nas semifinais, mas muito pouco, né? E olha, todo respeito aí ao Magallanes, né, o nosso adversário de ontem, um time muito fraco. Me arrisco a dizer que tem uma folha salarial 10, 15 vezes menor do que a nossa, né. Ok, mas eles ganharam a Copa do Chile, mas ontem a gente assistindo o jogo, a gente percebe, né, que o adversário era bem inferior ao nosso elenco, né, portanto era para o Botafogo envolver, era para o Botafogo trazer esses 3 pontos, até aumentando, né, ou melhor, já encaminhando bem os seus saldo de gols, que é um critério de desempate sempre importante numa fase de grupos. Ainda mais que depois ali dos 6 minutos do segundo tempo, se não me falha a memória, o Botafogo ainda fica com um jogador a mais, porque o Magallanes teve uma expulsão. E assim, para falar do jogo, tá vendo? Eu tô sendo repetitivo aqui com vocês. Agora, são coisas que a gente pergunta. Nos últimos jogos, a gente vem vendo ali o Lucas Fernandes entrando, jogando bem, o Marlon Freitas, às vezes eles tendo dificuldade, principalmente o Marlon na chegada ali à frente, mas, sabe, convenhamos que ele entrou bem, por exemplo, no segundo tempo do jogo no último, né, contra a Portuguesa, né? Então, assim, quando não era o Lucas, era o Marlon Freitas, que vinham jogando já nessa posição de segundo volante, né? E ontem, sem mais nem menos, ele optou pelo Gabriel Pires, que já não jogava como titular, cara, desde o jogo contra o Resende pelo Campeonato Carioca. Enfim, eh, são coisas assim que não dá pra gente compreender. Tudo bem que o técnico que vê os treinos, mas poxa, tá vendo ali que o Marlon Freitas, principalmente o Lucas Fernandes, o cara ele tá pegando ali um compasso de evolução, porque ontem, sem mais nem menos, não jogar nem um nem outro e o Gabriel Pires. O Gabriel Pires, a gente vai lembrar que ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Audax e até nos ajudou, mas ele entrou no segundo tempo. Ele não começou jogando. E não é aqui bancar o dinheiro de obra pronta. Se nós pegarmos as nossas lives, os nossos vídeos dos últimos dias, quando já falávamos sobre um provável Botafogo, a gente já citava, olha, o Lucas ou Marlon Freitas, a dúvida está aí. O Gabriel Pires fica como opção no banco. Não não estou aqui desmerecendo o Gabriel Pires, mas eu acho que não é o momento dele entrar como titular numa estreia numa Copa Sul-Americana. Porém, o técnico do Botafogo, Luiz Castro, fez isso. Recebeu muitas críticas por causa dessa sua decisão. O Luiz Henrique, que vinha entrando bem nas últimas partidas, ontem jogou menos de 10 minutos, né? E o lado esquerdo do Botafogo, que ontem nós tivemos o Vitor Sá como titular, devagar,
poucas jogadas, né. Ontem o Vitor realmente não estava numa noite inspirada. Por outro lado, lá teve o Gustavo Sauer, que até em alguns momentos conseguiu umas jogadas perigosas no primeiro tempo, mas a gente não adianta que a gente não conseguia ver aquele Botafogo compactado, sabe, os jogadores um se aproximando do outro, fazendo as triangulações, as jogadas saindo. Ou seja, convenhamos, né, gente, que o Botafogo deixou aí, ficou devendo mais uma vez, né. E o grupo agora fica assim, a LDU liderando, já que eles venceram lá o César Valerro por 2-1. Eles agora têm 3 pontos, o Botafogo e o Magallanes ambos com 1, né, e obviamente o César Valerro com 0 pontos. Próxima rodada, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo enfrenta, o César Valerro, né, o time treinado aí pelo Louco Abreu, né, no estádio Newton Santos, mas antes já temos compromissos também muito importantes. Bom, domingo esse, próximo, né, 7, 8, 9 de abril, o jogo da volta da Taça Rio, lá da final da Taça Rio com o Audax, já no dia 12, na quarta-feira que vem, contra o Ipiranga pela Copa do Brasil, né, e no próximo sábado, é isso? No dia 15 de abril, estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, né, às 18h30. Hoje mais cedo, até no desembarque do Botafogo no já aqui no Rio, né, torcedores foram lá cobrar, tem até um vídeo aí que viralizou, de alguns deles conversando com o Luiz Castro, né. Quer dizer, é um momento, assim, de muita insatisfação por parte de nós torcedores. Claro que a gente não pode nunca perder a nossa razão, não é isso? Mas acho que o protesto, sabe, vamos dizer, uma forma de deixar uma forma de passar ali uma indignação, porque do Botafogo está jogando tão abaixo do seu esperado, porque eu até concordo com quem fala que o elenco do Botafogo não é fraco, era para estar, entregando muito mais, né. E aí que tá, cara. "Ah, Manac, mas você já sabe qual é a minha opinião. Acho que ele deveria mandar o Luiz Castro embora". Convenhamos, gente, a única pessoa que pode passar a caneta, né, em relação a isso é o próprio John Textor, para justamente assumir essa multa aí do Luiz Castro, a multa que nós sabemos de mais de 10 milhões. Do contrário, se ele não fizer isso, já se sabe que o Luiz Castro não vai pedir demissão e as coisas vão continuar. Mas convenhamos que o Botafogo, nesses 3 meses de 2023, está devendo e muito, principalmente depois daquele jogo contra o Vasco, naquele clássico lá do Campeonato Carioca. De lá para cá, ao meu ver, o Botafogo não teve mais, enfim, não teve sequer um grande jogo, tá, uma grande atuação. Sempre vivendo assim de lampejos dos seus jogadores, né, às vezes a individualidade do Eduardo, do Tiquinho, de um dos seus pontas, mas muito um pouco para um Botafogo que enfrenta equipes, enfrentou adversários de um nível bem inferior, né, nesses últimos 2 meses, pelo menos. A gente vai lembrar da estreia como foi contra a Copa do Brasil, os jogos no Campeonato Carioca, que o Botafogo decepcionou e muito, principalmente nos clássicos, né. Agora ontem, na estreia da Copa Sul-Americana, chega de decepções, está na hora de vocês entregarem alguma coisa dentro de campo. A torcida, como sempre, faz o papel, está na hora do time. E olha, cobranças têm que vir no técnico, comissão técnica, mas no elenco também, porque ontem, queira ou não, nós tivemos também várias chances de concluir bem as jogadas, mas uma certa displicência, uma certa falta de também por parte de alguns, sabe, falta de concentração. Entender que o momento, às vezes, é você zerar a jogada, não é você sempre querer sair jogando de pé em pé. Porque são times que, tecnicamente falando, são abaixo. Então, o que que eles vão fazer? A chance deles é aprontar uma correria, a questão física. Vão subir a marcação, porque com a bola nos pés dificilmente vão conseguir triangular, envolver o nosso sistema defensivo. Até conseguiram no primeiro gol deles. Então, eu acho também que tem que ter uma cobrança aí, porque, assim, cobrança que eu digo, não estou falando que tem que ir lá botar o dedo na cara, não é isso não, tá? Estou falando que essa responsabilidade ela tem que ser dividida por todos, não é isso? Acho que o grande ponto é esse. Não adianta também, esse aqui é o único culpado. Não. O técnico, ele tem 50%, na minha opinião, 50% técnico, 50% para o elenco. Acho que a responsabilidade é essa. Agora, claro, dependendo do que acontece, um acaba tendo mais culpa do que o outro, ao meu ver, no jogo de ontem, principalmente, Luiz Castro
pelo fato de ter inventado uma coisa que ele já não fazia há muito tempo, né, na escalação inicial, né. Então assim, eu começo a encontrar os meus 11 ideais, meu time titular, com o que eu tenho. Ok, que nós teremos em breve mais peças para estrear. Mas por que que do nada, numa estreia, ele resolve escalar um jogador que já não jogava como titular há 6 jogos? E sendo que os outros 2 que vinham jogando naquele setor, o segundo volante, já vinha entregando alguma coisa. Somente o Lucas Fernandes. O Luiz Henrique, que vinha entrando bem nos últimos jogos, jogou menos de 10 minutos, até repetindo isso. Não entendo o porquê disso, sinceramente. Não dá para compreender, não dá para entender, sabe. Se você toma um primeiro gol daquele também, você tem um Danilo Barbosa, que é que às vezes é um volante que vai te entregar um pouco mais de pegada, porque o meio de campo do Botafogo não triangulava e não marcava. Também não. O time com a mais, né, fala-se muito que Matheus Nascimento fazendo uma opção de segundo atacante, ele jogando ali na frente com o Tiquinho, pode entregar alguma coisa, aí a gente entra no mérito de variações táticas, não acontece também. Que o Botafogo, na minha opinião, ficou com o mesmo desenho tático, mesmo com as jogadas não acontecendo até o final da partida. Então, realmente, fica bem difícil a gente ver uma evolução assim no time. Tá aí, como eu já até vinha comentado, Botafogo volta a campo no domingo, agora contra o Dax, né? Primeiro jogo 2-1 Botafogo. Quarta-feira que vem, dia 12 de abril, Ipiranga, Copa do Brasil, primeiro jogo, lá no Sul. Depois, no próximo sábado, estreia do Campeonato Brasileiro contra São Paulo. Vamos ver como é que vai ser, gente. Eu confesso que eu acho que depende até mais do Textor mesmo. O Zé que serve entende. Mas, pelo visto, as coisas vão continuar. Seguimos em frente. Torcer, a gente sempre fez. Amanhã eu tô de volta com live, beleza? Uma boa noite, gente. Bom final de feriado aí para vocês. Sexta-feira Santa, tá? E até mais. Gente, vídeo bem desanimado mesmo, mas vamos lá. Vida que segue. Amanhã a gente tá de volta. Tchau!